Muito bom dia a todos. É com muita satisfação que eu dou início a mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários, hoje, terça-feira, 25 de junho de 2024, e desta vez, nesta nossa reunião, com o início dos nossos debates a cargo do Dr. Schubert Machado, que vai nos trazer algumas considerações sobre o projeto do Código de Defesa do Contribuinte. Queria cumprimentar todos os colegas que estão presentes aqui no nosso auditório, também os que estão presentes virtualmente na, na nossa reunião virtual pelo Zoom, híbrida pelo Zoom, e então passar a palavra para o Dr. Schubert para que ele possa nos trazer as suas considerações sobre o projeto do Código de Defesa do Contribuinte. Dr. Schubert. Muito bom dia. É, Antes de abordar diretamente o Código de Defesa do Contribuinte, acho que é importante contextualizar o momento pelo qual estamos passando. Um momento que, de uma maneira muito direta e sem meias palavras, o Poder Executivo tem se manifestado no sentido de aumentar a arrecadação. Eles estão buscando aumentar a arrecadação. Existe um comprometimento com uma meta fiscal que é diretamente relacionada à arrecadação e às despesas, e como as despesas não estão sendo contidas por falta de interesse e vontade política, a alternativa que resta é aumentar a arrecadação ou tentar aumentar essa arrecadação. E nesse intuito, diversos movimentos estão sendo feitos. Eu selecionei aqui alguns, mas com certeza existem muitos outros. O Brasil é um país imenso, o sistema tributário é extremamente complexo e muitas coisas podem e estão sendo feitas no sentido de aumentar essa arrecadação. Eu relacionei aqui, por exemplo, a Lei 14.873, aprovada, publicada agora no dia 28 de maio de 2024, que estabelece um limite à compensação. O governo federal tem se ressentido, dizendo que a compensação é muito ruim para ele, porque ela tem propiciado que o contribuinte adote iniciativas no sentido de diminuir seus pagamentos, compensando com créditos que muitas vezes não são, pelo menos ao ver do fisco, não são legítimos ou não deveriam estar sendo utilizados da maneira que estão. E impõe limites a isso. Só que a ideia de que, e aqueles créditos bons, e aqueles contribuintes de boa-fé, eles também são igualmente atingidos, e é justo isso, é razoável eu pretender coibir uma atitude que entendo que não é correta, que entendo que não é lícita, atingindo a todos. Por que que os meus sistemas não funcionam para identificar e punir aquelas atitudes específicas que eu entendo ilegais e indevidas? Por que que eu tenho que punir a todos? Um outro exemplo é a questão da multa, que recentemente o Supremo considerou inconstitucional, e é importante destacar que a declaração de inconstitucionalidade foi por unanimidade. A multa de 50% que era cobrada quando a compensação era rejeitada. Basta rejeitar a compensação, já estou devendo 50%. Então, eu fico sem espaço. Eu não posso mais pedir, porque se eu correr o risco de ser rejeitado, vou pagar uma multa de 50%. Isso punia todos, e a alegativa da Fazenda era de que muita gente pedia compensação errada. Então, você tem que pensar duas vezes antes de pedir a compensação, porque vai pagar a multa de 50%. E aquele que pedia a compensação certa, e a Fazenda, por algum motivo, negava, e o erro está na negativa, e ainda vinha com multa de 50%. Então, essas questões são importantes que a gente reflita. Outro movimento, inclusive com muita intensidade do Poder Executivo Federal, foi reestabelecer o voto de qualidade no CARF, e dito de uma maneira também aberta, que era para aumentar a arrecadação, e esse ponto é um ponto até sensível, porque o CARF não é órgão de arrecadação, ou não deveria ser visto como órgão de arrecadação. O CARF é órgão de controle da legalidade do lançamento.
que é completamente diferente. Pelo contrário, ele há de ser visto como um órgão que tem a tendência a diminuir a arrecadação, porque toda vez que o lançamento foi ilegal, ele vai anular esse lançamento. Outro movimento, que na verdade não é movimento, é simplesmente inércia, ficar parado, é não cumprir a promessa de ajuste da tabela do imposto de renda. Então, a tabela do imposto de renda está defasada, muito defasada, há muito tempo. A promessa de ajustar essa tabela para fazer com que o limite de isenção seja aumentado para valer pelo menos até 5, 6 mil reais foi dada, tanto pelo governo anterior como por este, mas até agora não foi cumprida, não foi acatada, não foi adotado nenhum. Ah, porque há pouco tempo aumentou para 2 salários mínimos. É muito pouco, é muito pouco. O ajuste foi mínimo. Ah, mas é o que é possível. Por que é o que é possível? Porque não quer perder a arrecadação. E essa arrecadação sendo exigida ou sendo suportada pela parcela mais, vamos chamar assim, carente da população, pela parcela que tem menos capacidade contributiva. Mas não é só isso. Então, existem diversos projetos de lei que estão tramitando no Congresso, alguns na Câmara, outros no Senado, que estão pegando carona na necessidade de regular a reforma tributária, a emenda constitucional recentemente aprovada, ao pretexto de que faz parte da reforma tributária, e eles estão pegando carona e estão sendo todos encaminhados em regime de urgência para aprovação. E aqui vale mencionar um projeto, que é um projeto que trata da lei de execução fiscal. Eu pergunto, o que é que a execução fiscal tem a ver com reforma tributária? Ah, mas ela precisa ser aperfeiçoada e tal. Pode até precisar, mas ela não está diretamente ligada à reforma tributária, mas está pegando carona nisso e está tramitando com igual urgência. Mudanças no CTN também, algumas mudanças no CTN. Eu vou referir aqui algumas que eu pensei apenas para indicar o sentido e o alcance e a intenção dessas alterações. No projeto de mudança da execução fiscal, da lei de execução fiscal, já há previsão da execução fiscal administrativa. E aí vem, como nós estávamos comentando aqui um pouco antes de iniciar a nossa reunião já gravada, devagarinho, vem devagarinho para poder não agredir, não espantar e tal. A execução administrativa começaria com valores até 60 salários mínimos. Abaixo de 60, pode. Acima de 60, tem que ir a juízo. Depois esse limite aumenta para 10 milhões, 50 milhões e fica por isso mesmo. Mas está lá no projeto de lei 2488 de 2022, que agora já está junto com os demais nessa urgência para ser aprovado. E com relação ao projeto de Código de Defesa do Contribuinte, nós temos duas iniciativas, uma mais antiga, que tramita na Câmara dos Deputados, desde 22 o projeto está parado. E tem uma mais recente que tramita agora no Senado. Essa do Senado é que pegou o embalo, está no regime de urgência, solicitado, inclusive, pelo próprio relator e outros senadores que estão à frente do projeto. Urgência agora, esse pedido de urgência ele foi encaminhado no dia 17 de junho de 2024, tá? E do dia 18 ao dia 23, que foi quando eu concluí aqui essa pesquisa, essa rápida pesquisa, já haviam 23 emendas e está no plenário do Senado sendo debatido. E a emenda que me chamou mais atenção, e é a que eu trago aqui para o nosso debate, é a emenda que limita o texto. Segundo o relator, o texto tratava de vários outros aspectos, vários outros assuntos que não precisariam estar no Código de Defesa do Contribuinte, e ele desmembrou. Então, alguns assuntos ele colocou num projeto que trata só da mudança do CTN, outros assuntos ele colocou nesse projeto que muda a lei de execução fiscal, e o projeto do Código de Defesa do Contribuinte ficou muito reduzido a quase nada. E se diz assim, mas
Ficou alguma coisa? Ficou. Ficaram duas coisas. A primeira coisa foram referências genéricas, princípios que podem e devem orientar a condução do ordenamento tributário, a condução do Poder Executivo nas cobranças dos créditos tributários, mas ficam só como orientações, como sem estabelecer uma sanção, sem estabelecer uma consequência. Normas que são, inclusive, muito bonitas, inclusive tem até uma coincidência que eles colocaram os direitos do contribuinte, os deveres do contribuinte, são deveres do contribuinte, colocaram no artigo 5º, talvez em comparação com o artigo 5º da Constituição. Então, o artigo 5º tem os direitos fundamentais, e no artigo 5º do Código tem os deveres fundamentais do contribuinte. Então, quando você vê um código que se preocupa muito com os deveres do contribuinte, a gente já começa a pensar que tem alguma coisa que não está assim tão no lugar, tá? Então, além desses deveres genéricos, e aí eu coloco aqui um exemplo da generalidade, o projetista do Código de Defesa do Contribuinte reconhece que o artigo 212 do CTN nunca foi cumprido. Ele diz assim, realmente, os regulamentos dos impostos não são anuais, não são detalhados, não ajudam o contribuinte. Isso é um absurdo, tem que fazer. Agora, a lei vai fazer, e faça a lei, ponto. Então, existe uma ordem do legislador para o legislador para que ele faça algo que não fez até hoje e fica por isso mesmo. A intenção é a melhor possível, mas a consequência não existe. Tá? Então, fica como se fosse uma promessa. Aí diz, a lei poderá prever a redução de multas aplicadas pela administração tributária que descumpriu o disposto nesse artigo. E a administração tributária que não apresentar o regulamento dos impostos pode ter uma redução da multa para o contribuinte que não conhecia o regulamento, porque não existia, errou, mas pode, tudo pode, nos termos da lei que ainda virá. Que lei é essa? Quando é que vem? Se ele não fez nem a consolidação, vai fazer uma lei para punir porque não fez a consolidação. Então, é uma coisa confusa. Agora, aí tem um aspecto que esse sim, eles tiveram todo cuidado. Este sim envolve a maior parte do projeto do Código de Defesa do Contribuinte. É a previsão do devedor quantum mais e das penas a serem aplicadas ao devedor quantum mais. Eu digo, ele está defendendo quem? O contribuinte? A Fazenda? Aí diz assim, não, mas na exposição de motivos é colocado que o devedor quanto mais é ruim para o próprio contribuinte, porque ele estabelece uma concorrência desleal na medida em que a atividade econômica dele é feita com uma vantagem imensa de não pagar tributos. Aí vem a pergunta, mas não já existe a lei que atribui ao contribuinte faltoso as sanções cabíveis? Não já existem as multas, não já existe a execução fiscal, não já existe a previsão da cautelar fiscal que pode impor ao contribuinte limitações severas no patrimônio que diz respeito à disponibilidade patrimonial, quando ele realmente cometer faltas graves. Todo o ordenamento todo, não já existe o crime contra a ordem tributária, que pode punir pessoalmente, com pena de reclusão, o contribuinte realmente faltoso, aquele que pratica a sonegação fiscal propriamente dita, com fraude. Por que eu tenho que prever mais uma coisa? Aí disse, não, mas o devedor, quanto mais, é diferente. É diferente. Mas por que mesmo que é diferente? É diferente. E aí vem a figura do devedor, quanto mais, é algo que o Estado federal, que o governo federal, e eu não digo nem este governo, é uma coisa já anterior, que o fisco federal tem perseguido. Existem pelo menos 3 projetos de lei prevendo o devedor quanto mais. Em datas diferentes, em locais diferentes, alguns estão na Câmara, outros estão no Senado, outros estão encartados no Código de Defesa do Contribuinte, outros são avulsos, prevendo o devedor quanto mais. Então, é interesse da Fazenda o devedor quanto mais. Ele está manifestado de uma forma muito clara, muito evidente, com essas iniciativas de projeto legislativo, de projeto de lei. E aí vem o relator e justifica que ele alterou o Código de Defesa do Contribuinte,
alterou, seja para retirar aqueles assuntos que ele entendia que não eram próprios do código, seja para, aí vem lendo aqui as razões que acompanharam o voto, quando ele apresentou o projeto substitutivo, que fica no lugar do original, com essas mudanças. Aí diz: sobre essa figura, devedor quanto mais, realizamos profundas alterações. O modelo oriundo da comissão de juristas, porque o Código de Defesa do Contribuinte foi oriundo de uma comissão de juristas que elaborou o projeto e tratou de uma maneira mais ampla, tratando inclusive de uma série de garantias que eram conferidas ao contribuinte, todas elas foram retiradas. E aí diz: o modelo oriundo da comissão de juristas, que já previa a figura do devedor quanto mais, atribui essa caracterização apenas aos contribuintes que se utilizassem de fraudes contra o fisco para perpetuar a situação de vultosa inadimplência. Entendemos que esse não é o melhor formato. O devedor quanto mais é aquele que se utiliza da inadimplência fiscal como estratégia de impulsionamento do seu negócio. A fraude deve ser condição para imposição de sanções mais rigorosas àqueles que já foram qualificados como devedores quanto mais. Portanto, o devedor quanto mais é o contribuinte que possui dívida reiterada, substancial e injustificada. Ponto. Mesmo sem fraude, mesmo sem dolo, mesmo sem intuito de engano, só porque ele tem uma dívida reiterada, substancial e injustificada. E aí vem a identificação do que seria reiterada, injustificada, substancial. Aí vem os limites, aí eles colocam 15 milhões de reais como sendo o limite de valor para considerar como devedor quanto mais. E injustificada quando a dívida ultrapassa 30% do patrimônio do devedor, e reiterada quando ela se alonga no tempo. Eu digo, mas esse contribuinte não poderia já ter sido autuado? O auto de infração ou as cobranças não já poderiam ter sido encaminhadas através da inscrição em dívida ativa? Essa dívida ativa já não poderia ter sido objeto de execução fiscal e já não poderia haver penhora de bens? E se tudo isso demora muito e o fisco percebe que aquele contribuinte está querendo fugir, não poderia ter entrado com a cautelar fiscal para bloquear os bens do patrimônio da empresa e dos sócios que estavam agindo dessa forma? Nada disso basta. Eles querem mais coisa. E o que é que se pode extrair? O que é que realmente a Fazenda quer aplicar o devedor quanto mais? Por que o devedor quanto mais ele vai ser alcançado e vai ser punido de forma mais severa? Mas como? Aí vem assim, é o artigo 12 que diz: o devedor quanto mais poderá sofrer isolada ou cumulativamente as seguintes medidas: impedimento de fruição de quaisquer benefícios fiscais, inclusive concessão, remissão, anistia e tal, e uma série de coisas. Formalização de vínculos a qualquer título com a administração pública, como autorização, licença, habilitação, concessão, exploração. Não pode mais fazer nada que a administração, nem empresa de transporte. Então, se é devedor quanto mais, não tem mais autorização mais para linha nenhuma, porque é devedor quanto mais. Propositura de recuperação judicial não pode pedir recuperação judicial. É devedor quanto mais, tem que ir direto para falência. Recuperação judicial acabou para ele, tá? Pode haver também provocação da entidade pública competente para decretar intervenção, liquidação extrajudicial ou outros instrumentos congêneres ou ajuizamento de insolvência civil ou de pedido de falência contra o devedor, independentemente do preenchimento dos requisitos tais. Aí vem a pá de cal. Sem prejuízo das medidas previstas no artigo tal, poderá ser cancelada a inscrição do sujeito passivo no cadastro de contribuintes da respectiva administração tributária, quando o devedor, quanto mais, tiver sido constituído com pessoa jurídica e tal, conluio ou sonegação fiscal, ou gerido direta, ou seja, gerido, dirigido ou administrado por interpostas pessoas e tal. E aí vem, a Fazenda costuma considerar como
conluio, sonegação fiscal ou alguma outra medida, ou até prática de fraude, situações em que normalmente isso não está acontecendo. E a minha defesa é exatamente nesse sentido, dizer isso não é fraude. Um exemplo, compensação de contribuições de seguridade. A empresa compensa, até porque ou está no regime daquele pagamento da contribuição sobre a receita bruta, ou está aproveitando créditos que estão acumulados ou de alguma maneira foram apurados a destempo, são chamados créditos extemporâneos, aproveita essa compensação. E o fisco glosa, não pode, e considera ainda como essa compensação sendo fraudulenta, e ainda aplica uma multa de 150%, quando na verdade ela nada mais fez do que tentar cumprir a lei da maneira que ela entendeu que a lei tinha que ser cumprida. E a defesa dela é exatamente nesse sentido. Eu não fraudei, eu não fiz de má fé, eu apenas usei um expediente ou uma abertura, uma possibilidade que a lei permite. Vamos conferir se está certo ou não antes de me taxar de fraudulento. Mas, nesse caso, sendo assim, já é um devedor quanto mais e já vai ter uma série de consequências, porque, além dessas, vem a possibilidade de ter o processo administrativo limitado à primeira instância. Não vai nem para o CARF, porque o devedor quanto mais é o devedor quanto mais. Fica na primeira instância, não tem direito de ir para CARF, ele vai querer ganhar tempo no CARF. Aí vem aquela pergunta, e por que o CARF demora? E por que a primeira instância demora? Está dentro do coração da administração fazendária, é ela que vai orientar, preparar os auditores, fazer com que esse aparato de julgamento funcione. Ela não consegue fazer com que isso funcione atempadamente e vai punir o contribuinte porque demora, quando a demora é dela. Contribuinte não. Normalmente, quem conhece o processo administrativo tributário sabe que para o contribuinte ganhar tempo nesse processo é muito difícil. Ele se limita a fazer a primeira impugnação, depois vai para julgamento de primeira instância. Ah, mas ele pode pedir uma perícia? Pode. A perícia, na maioria das vezes, é até negada. E se a perícia for deferida, quando deve ser deferida, que seja realizada logo, porque ela vai ser realizada por outro auditor, por uma equipe de auditoria. Então, por que o processo administrativo demora? Isso é colocado como uma vantagem que o contribuinte adota para não pagar. Quando ele é autuado, ele se defende, sabe que o processo administrativo demora alguns anos e está ganhando tempo com isso. Mas de quem é esse tempo mesmo? Esse tempo, quem é que pode controlar esse tempo? Não seria a Fazenda, aquela que tem o efetivo controle do trâmite do processo administrativo? Então, a, a ideia que eu trago aqui é aquela de: será urgente, em primeira pergunta, aprovar esse código? Tem que aprovar, sim, correndo, ainda nesse primeiro semestre, como eles estão querendo aprovar a regulação da reforma tributária. É assim mesmo. E se é para aprovar com essa urgência toda, o tratamento diferenciado do devedor, quanto mais se justifica, o cerceamento do direito ou dos direitos do contribuinte deveria estar encartado no Código de Defesa do Contribuinte? Esse rótulo, será que ele não está colocado para poder amenizar a coisa? Não, isso aqui é o Código de Defesa do Contribuinte, tem que ser aprovado, porque é para defender o contribuinte. O texto é bem maior, esse que eu me referi é o texto encurtado, o texto diminuído, mas tem um texto maior que está sendo votado também. Mas eu pensei aqui algumas coisas para a gente pensar como que. Aqui diz assim: o item 16 do artigo 5º, e aqui no original, o artigo 5º são os direitos. Esse é o projeto original, não é aquele encurtado. O encurtado, o artigo 5º, tem os deveres, mas aqui são os direitos, tá? Então, os direitos do contribuinte. Entre os direitos do contribuinte, no item 16 tem: não ser submetido à cobrança de tributos e multas em montante superior ao legalmente devido. Que direito bonito esse, né? Eu preciso colocar isso na lei, eu preciso colocar no Código de Defesa do Contribuinte que ele tem o direito de não ser submetido a uma cobrança de um tributo que não esteja na lei. E se não tivesse escrito aqui, eu perderia o direito?
é uma coisa assim curiosa. Aí vem os deveres depois, os deveres do contribuinte. Entre vários que tem aqui, tem declarar as operações consideradas relevantes pela legislação tributária. Declarar as operações consideradas. Que operações são essas? Então, não é mais só aquela operação relativa ao fato gerador da obrigação tributária, porque eu tenho que declarar aquilo que é relativo ao fato gerador da obrigação tributária, exatamente como forma de controle da ocorrência desse fato gerador. Mas agora já vem operações consideradas relevantes pela legislação tributária. Aí vem, mas o que é bem isso? Aí vem o item 10, e aí diz assim: é dever do contribuinte reportar à Fazenda Pública as condutas irregulares de que tiver ciência durante o desenvolvimento de suas atividades junto a outros contribuintes. Então, ele passa a ter um dever de denunciar o coleguinha. E aquele coleguinha pode ser o devedor quanto mais. Então, toda vez que o contribuinte estiver diante de um devedor quanto mais, eu tenho que apontar o devedor quanto mais. Aí a gente fica lembrando assim, às vezes a gente assiste aqueles filmes históricos que mostram aqueles regimes autoritários, comunistas, fascistas e tal, que o vizinho fica olhando para para denunciar, e assim a gente recua um pouco mais no tempo, volta para a perseguição religiosa, para a Inquisição, e aí quem dissesse que o outro era alguém que estava cometendo uma blasfêmia, era um pagão, era um judeu, e pronto, já ia para a fogueira. Então fica aquela perseguição. Então, a lei está estimulando a denúncia, está estimulando o, a postura de indicar o outro como bandido. E o outro indicado como bandido vai sofrer as consequências. A ideia é assim: todas aquelas classificações do devedor quanto mais ficam na mão da Fazenda. Então, a Fazenda vai classificar como devedor quanto mais. Eu não tenho nem a chance de ir a juiz e dizer: epa, eu não sou devedor quanto mais, não. Porque daqui que eu for para a justiça para dizer que eu não sou devedor quanto mais, eu já perdi meu CNPJ. E hoje, você sem CNPJ, e aí prevê a cassação do CNPJ de maneira liminar e unilateral, a empresa desaparece, a empresa é condenada à morte, né? É, aí vem aqui da atuação cooperativa, que nós já estamos no artigo 7º, aí vem que compete à Fazenda Pública, aí vem o item 6. Buscar atribuir a condição de responsável tributário à pessoa que possuía a melhor condição para o cumprimento das obrigações tributárias e a fiscalização nos termos da lei. Eu digo: o que é isso? Eu tinha a noção de que o credor, diante dos co-obrigados, que já estão nessa condição de co-obrigados, porque a lei assim já permitiu e definiu, diante dos co-obrigados, ele é livre para escolher quem ele vai executar primeiro, a quem ele vai pedir a penhora de bens, a quem ele vai dirigir a primeira tentativa de intervenção patrimonial. Isso é óbvio, depende só de uma gerência da execução. Mas é quando coloca aqui: buscar atribuir a condição de responsável tributário à pessoa que possui a melhor condição para o cumprimento da obrigação. É uma nova hipótese de responsabilidade tributária, que agora não tem mais nada a ver com fato gerador nem com coisa nenhuma, vai depender da condição patrimonial do contribuinte para cumprir a obrigação. É isso? Quer dizer, é uma regra assim meio confusa, meio aberta demais. Já prevê em diversas referências a execução administrativa, embora não trate dela, mas já prevê como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vem no parágrafo 3º do artigo 171 do CTN. Então, essa primeira versão tem as alterações do CTN. Depois é que ele amputou e deslocou as alterações do CTN para um outro projeto. Então, o artigo 171 do CTN, que trata lá da compensação, da transação, aí ele vem aqui a redação do artigo 3º. E eu destaco essa redação aqui para a gente compreender o que é que talvez estivesse motivando a pessoa que redigiu essa sugestão, esse projeto. Diz assim: parágrafo 3º. A adesão à transação tributária constituirá, vírgula, no mínimo, vírgula, renúncia pelo sujeito passivo a quaisquer alegações de direitos sobre as quais se fundem a impugnação ou recurso na esfera administrativa. Por que no mínimo? Tem que ter mais coisa. E por que eu tenho que ressalvar esse no mínimo? É dizer assim: não, constituirá isso,
sim, constituirá isso. Se eu não tivesse colocado isso no mínimo, poderia ter outras coisas também. Eu não estou dizendo que é só isso. Então, a gente já vê esse no mínimo, já fica pensando no que é que realmente seria a intenção. E aí tem várias outras referências assim, que não combinam muito. Quando fala do processo administrativo, que também foi retirado, tudo que fala do processo administrativo de dentro do Código de Defesa do Contribuinte, para ser tratado numa lei específica que fala do processo administrativo, ou melhor, num projeto de lei específica. Mas aqui na primeira redação vinha a previsão da segunda instância, e que tinha que ser um órgão colegiado, mas não fala mais que tem que ser paritário. Só diz que tem que ser colegiado. Então não precisa mais ser paritário. Ficou assim vago, porque antes tinha a condição de órgão paritário, agora já não é mais. Eu vi uma referência, está com pouco tempo, um colega, um advogado, me encontrei com ele em Brasília e ele lembrou de alguém que fez um comentário tão logo o CARF foi criado. O CARF foi criado, na verdade, o CARF foi uma evolução, uma mudança de nome, mas a mudança de nome tiraram Conselho de Contribuintes e passaram para Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não é mais de contribuinte. Então, já foi o primeiro passo que foi dado com essa questão de tentar acabar com a paridade. Você muda já o nome, então já não tem mais que ter contribuinte aqui. Contribuinte muitas vezes só vem para atrapalhar. E aí tem várias outras coisas. A ideia que eu trago aqui para vocês não é entrar no detalhe de cada artigo, do comentário, é uma ideia mais ampla. É um pensamento que talvez deva guiar a nossa análise, a nossa avaliação, principalmente, como já falei no início, num momento como esse, um momento em que o Executivo Federal tem uma postura clara no sentido de aumentar a arrecadação. Então, a nossa análise de será assim mesmo? Será que o caminho é esse? Muitas vezes começando devagarinho, mas já abrindo a possibilidade de alargamento para abusos futuros. Será assim? Tem um dispositivo curioso que fala da fiscalização. E a fiscalização, o próprio CTN já prevê a possibilidade do fiscal se valer de força policial, se ele tiver algum problema no desempenho do trabalho dele. Eles acrescentaram um parágrafo, mudaram a redução, que diz que o fisco pode já se dirigir ao contribuinte num primeiro momento com a força policial, diante do justo receio de resistência ao ato de fiscalização. Basta que o fiscal tenha um justo receio, e quem é que vai medir esse justo receio? Ele mesmo. Eu vou medir o meu justo receio de ter e eu já vou com a polícia. Então, a lei já está autorizando o fiscal já chegar no contribuinte, no domicílio do contribuinte, armado, né, para fazer o trabalho dele, diante do justo receio. Quer dizer, não tem mais que ter a resistência demonstrada para eu voltar com a polícia, não, é só diante de um justo receio de que eu vou ter essa resistência. Também havia a previsão da continuidade da execução fiscal diante da sentença que dá pela improcedência dos embargos. Ah, mas isso já vinha admitido, mas não estava escrito com todas as letras na lei, agora está escrito com todas as letras no projeto, né? De que no primeiro grau foi julgado improcedente, já não tem mais suspensão, a execução fiscal continua, pode ter leilão de bem, pode ter tudo diante da simples improcedência em primeiro grau, e quando ela tiver garantida com seguro, garantia ou fiança bancária, no segundo grau, se a improcedência for confirmada, já pode realizar a garantia, já pode acionar a seguradora, o banco vai pagar. Ah, mas eu apresentei um recurso para o STJ, não tem nada não, apresentou, mas não vai parar não. Vai ter logo que realizar a garantia e pagar. Aí vem, mas e, e aonde que a gente vai chegar? Não sei. Aí isso me faz lembrar, em primeiro lugar,
me faz lembrar ah, os ensinamentos do professor Hugo de Brito Machado, quando ele dizia e repete nos seus livros, nos seus textos, toda vez que a gente lê, ouve ele falar novamente, que direito é limite. Direito é limite por essência. E eu fui fazer uma pesquisa e encontrei esse livro aqui, O Inimigo no Direito Penal, de Eugênio Raul Zaffaroni, um argentino que fala português impecável. Quando eu vi o Zaffaroni falando, eu pensei que era algum professor de gramática falando com todo aquele cuidado português. Na verdade, ele é argentino. Mas o que é que diz o Zaffaroni? Ele diz assim: os estados de direito não são nada além da contenção dos estados de polícia, penosamente conseguida como resultado da experiência acumulada ao longo das lutas contra o poder absoluto. Os estados de direito parlamentares surgiram como resultado das lutas contra o poder absoluto do soberano, até chegar à monarquia parlamentares. Alguns suprimiram a figura do monarca e passaram a ser republicanos parlamentares. Nos sistemas presidencialistas, a transferência do poder ao parlamento não se consuma. Um presidente substitui o monarca e conserva, em boa medida, suas funções, ainda que limitadas pela Constituição e controladas pelo Legislativo. Porém, essas couraças de contenção que foram sendo construídas através dos tempos não eliminaram o estado de polícia, apenas o encapsularam. No interior de todo Estado de Direito histórico, quem detém o poder executivo ou suas agências tenta livrar-se, com demasiada frequência, de todos os controles e limitações, e, dependendo do vigor da contenção, é, em maior ou menor medida, bem-sucedido. A afirmação, eu lembrei do professor Hugo Machado, o professor Hugo Machado dizia exatamente essa mesma coisa, repetindo de uma forma muito enfática. E aí vem o devedor quanto mais. O devedor quanto mais é colocado como o perverso, o inimigo, aquele que atrapalha, que agride, inclusive, o próprio contribuinte, que é chamado o contribuinte bom e o contribuinte mau. Então, o contribuinte bom pode até atrasar, mas ele não é mau. Mas o contribuinte mau é aquele que atrasa de maneira quanto mais. Então, eu crio a distinção, eu estabeleço uma categoria, e aquela categoria não merece ir para a segunda instância administrativa, aquela categoria pode ter o CNPJ cassado, aquela categoria não pode negociar com o poder público, nem pode ter autorização para exercer a sua atividade. Aí, mais uma vez, lendo outro trecho desse trabalho do Zaffaroni. A introdução do inimigo no direito ordinário, não propriamente bélico ou de guerra, que ele distingue o ordinário do direito de guerra, a introdução do inimigo no direito ordinário de um Estado de Direito o destrói, porque obscurece os limites do direito penal, invocando a guerra, e os do direito humanitário, invocando a criminalidade, ainda que se o faça ou se queira fazê-lo prudentemente. Mais cedo ou mais tarde, dependendo das circunstâncias políticas que concedam um poder mais efetivo ao soberano, desemboca-se no estado de polícia e passa-se, então, para o estado absoluto. Então, o que o Zaffaroni coloca é que essa distinção dentro do direito ordinário, que eu permito que a lei trate de maneira mais severa determinada fatia da sociedade, determinadas pessoas, quando eu distingo, inclusive ele diz assim, existem as pessoas e os devedores contumazes. As pessoas vão ser tratadas pelo direito comum normal. Os devedores contumazes não são pessoas, são devedores contumazes e esses merecem o fogo dos infernos. Então, assim, a ideia é, uma medida em que eu estabeleço essa distinção, eu permito o abuso, que, por enquanto, é dirigido ao devedor quanto mais, e amanhã pode ser dirigido a qualquer um. E o pior, quem é o devedor quanto mais? O devedor quanto mais é aquele que a fazenda quer que seja. Em outras palavras, é aquele que a fazenda quer que seja. Então, ela pode colocar esse rótulo em qualquer um. Há algum tempo, eu publiquei uma
pequena crônica falando de uma visita minha à Receita Federal. Até já comentei essa visita aqui, nos sete. E é uma indicação de como aquela garantia de que não, isso não vai acontecer com você, ela desapareceu. O contribuinte apresentou uma defesa de acordo com a lei, dizendo: eu sou primário, eu nunca cometi essa infração, reconheço que a infração foi cometida, já corrigi, era uma obrigação acessória, era umas declarações, já corrigi tudo, já fiz as retificadoras, está tudo ok. E peço a relevação da multa. O julgador de primeiro grau conferiu tudo, minuciosamente, viu que ele tinha razão e relevou a multa. Realmente, dessa vez você passa, você não paga, não. Mas da próxima, você vai pagar. Ok, tá. Vai para o segundo grau, porque foi uma remessa de ofício. O segundo grau confirma a decisão, tudo ok, baixa para o arquivo. Só que a pessoa da Receita Federal, ao invés de mandar para o arquivo, ao invés de apertar o botão arquivo, apertou o botão cobrança e mandou para a cobrança. Quando manda para a cobrança, ele perde a certidão. Quando ele perde a certidão, ele fica em dificuldade, porque ele negocia com o poder público toda hora, ele quer a certidão. Aí ele dá a entrada de um pedido de exclusão daquela pendência, cancelamento da pendência, afinal de contas, não, mas tem que ser examinado. O seu requerimento vai ser apreciado. Mas vai ser apreciado por quem? Não, por um auditor, ele vai examinar o processo. E quando é que ele me dá a resposta? Não sei. Ele vai ter, está lá na fila, o processo. Mas eu estou precisando da certidão é hoje. Não, mas você vai ter que esperar. Ora, se eu tenho que esperar para receber uma certidão que eu tenho direito, porque eu não estou devendo, a minha multa foi relevada, não estou devendo. Eu vou esperar para ter o meu CNPJ restabelecido quanto tempo? Se eu for, por acaso, considerado devedor quanto mais sem querer. E a legislação diz a todo tempo, a todo momento. Assim que você pagar, sua condição de devedor quanto mais cessa. Então é um instrumento de cobrança puro e simples, um instrumento de cobrança. Aí a gente lembra, e isso é novo? Eu digo, não, não é novo. Eu acho que uma das súmulas bem antigas do Supremo, acho que era 70 o número da súmula, dizia que não podia ser feita a apreensão de mercadoria como forma de cobrança de tributo. É 323, né? A 70 é estampilha, né? Fala das estampilhas, não pode ser negada estampilha. Interdição de estabelecimento negada por dívida. Então, o Supremo já disse que não pode haver sanção política. Já disse, olha, você não pode ter cerceamento na sua atividade econômica por questão de dívida tributária. E ele não disse se essa dívida era com boa fé ou má fé. Se o tributo era devido ou indevido. Não pode ter. Então, o tributo pode até ser devido. Você não pode ter essa sanção política. Você não pode ser proibido de existir, de ser pessoa. E aí eu lembro da história dos aforismos, eu não sou mais pessoa. Porque a pessoa tem direito a ter um negócio, eu não tenho direito a ter um negócio, então eu não sou pessoa. E aí a gente lembra que essas súmulas do Supremo já tem dezenas de anos, 50, 60 anos, estão aí sem ser cumpridas, e vem o Supremo agora, em 2015, estou dizendo agora, em 2015, já faz quase 10 anos, 2015, e julga uma questão na repercussão geral, e o item 2 da repercussão geral no recurso extraordinário com agravo número 914.045 de Minas Gerais, da relatoria do ministro Edson Fachin, plenário do Supremo Tribunal Federal, tema 856, e diz assim: o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. Cobrança indireta de tributos. O Supremo diz, não pode. Mas aí vem o Poder Executivo e manda 3, 4 projetos tentando estabelecer essas cobranças, agora com o rótulo do tal do devedor quanto mais. Tem uma decisão mais recente, essa decisão de relatoria do ministro Celso de Mello, de 2020, que tem, inclusive, referência expressa
a doutrina do professor Hugo de Brito Machado e do professor Hugo de Brito Machado II, tratando de sanção política, e que o ministro Celso de Mello vem repetindo um fundamento que ele utilizou muitas vezes, em que ele diz assim: a circunstância de não se revelarem absolutos os direitos e garantias individuais proclamados no texto constitucional não significa que a administração tributária possa frustrar o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte, impondo-lhe exigências gravosas que, não obstante as prerrogativas extraordinárias que já garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a constranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam. Está dito pelo Supremo. O legislador não pode fazer. E vem sendo insistido. Agora, com o rótulo de devedor quanto mais, encartado na garrafa, no vidro, no recipiente do Código de Defesa do Contribuinte. Então, coloca dentro do Código de Defesa do Contribuinte, com o rótulo de devedor, agora com esse pode. Pode não, não pode. E aqui, a ideia não é defender quem não quer pagar tributo. Quem não quer pagar tributo vai sofrer as consequências da sua atitude, das suas decisões. Todas elas. Menos essas. Essas não pode. Porque essas não podem contra ninguém. Não é só contra quem não quer pagar, é contra ninguém. Até porque, simplesmente, são medidas draconianas, autoritárias, de cobrança. Ponto. Pode colocar a palavra que for, o disfarce que for, a medida que for, tentando temperar, dizer, não, mas porque esse aqui ele é perigoso. Como perigoso? Por que que é perigoso? E, inclusive, o relator dizendo, não, antes dizia que era só quando tivesse fraude. Não, não precisa de fraude, não, basta estar devendo. Basta estar devendo. Então, é preocupante. Nós estamos num momento que exige toda a atenção. O projeto está no plenário do Senado Federal. Nós devemos, ou poderíamos, conhecer os senadores que nós votamos, e está na hora de falar com ele. Oi, senador, tem esse projeto lá. Olha, isso é perigoso. Isso pode ser um primeiro momento, uma primeira e tímida iniciativa, e não tão tímida assim, e que depois vai se alargar, vai transformar a cobrança de tributos da forma que está. E o governo dizendo e sem nenhum pudor, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Então, quem quer mais dinheiro, está disposto a fazer muita coisa, tanto está que está aqui, uma demonstração. Então, é um apelo, né, que se coloca para pensarmos, para refletirmos sobre o assunto, no sentido de, olha, qual é a medida, né? Até onde o poder público pode ir, de que forma que essas cobranças podem ser feitas. Então, assim, como eu já disse, não separei aqui artigo por artigo para ver, até porque, como já falei, existe uma sugestão de amputar o Código de Defesa do Contribuinte. Eu até diria, era muito melhor que esse código não saísse. Porque sair esse código do jeito que está, vai ter aquele título, Código de Defesa do Contribuinte. Ah, você já tem um Código de Defesa, não mais nada do que isso, não. E esse meu código não me defende nada. Pelo contrário, cerceia meu direito, limita meu direito, diminui os meus direitos, até de maneira inconstitucional e contrariando a orientação mansa e pacífica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, são essas as observações que eu pretendia trazer aqui para o nosso debate, e tenho certeza que agora se iniciará a melhor parte da nossa manhã, do nosso encontro aqui dos sete, quando efetivamente nós vamos poder discutir, conversar e trazer mais elementos, né, que possam melhorar, que possam nos levar a conclusões mais assertivas. Muito obrigado. Muito bem, doutor Schubert. Nós que agradecemos pelas considerações muito pertinentes e pontuais sobre o projeto de Código de Defesa do Contribuinte. Eu fiz aqui algumas anotações, acho que com elas eu posso
começar os nossos debates. A primeira é mais uma pergunta, mesmo um questionamento, sobre as demais alterações na lei de execução fiscal. Porque, em tese, pelo menos em tese, a reforma tributária pode reclamar alteração na lei de execução fiscal. E aí eu lembro aqui do projeto de lei complementar que trata do comitê gestor do IBS, que eu acho que foi inclusive objeto de remissão na reunião passada, em que eu destaquei até aquele parágrafo 23. O parágrafo 23 dá exposição de motivos do projeto, né, da mensagem que acompanhou o projeto de lei complementar, que é um parágrafo que, a meu ver, nele, os idealizadores da reforma, as pessoas que estão por trás da elaboração dos projetos e dos anteprojetos, elas reconhecem aqui que abriram o brinquedo e não sabem mais montar de volta. Ou então, decolaram um avião e não sabem mais pousar, foi a metáfora que eu usei na ocasião. Não sabem ainda pousar. Que está dito no parágrafo 23. Neste ponto, cabe sublinhar um aspecto importante. A reforma tributária provavelmente, e aqui é talvez, né? Uhum. Nem sabe ainda, provavelmente demandará mudanças no direito material tributário. E aqui tem um evidente erro de digitação, era para ser processual. Sobretudo no tocante aos processos relacionados à execução fiscal do IBS e as demais espécies de ações que tenham este tributo como seu objeto de discussão. Tal quadro requer uma reavaliação de ações que tenham. Tal quadro requer uma reavaliação das normas processuais de regência do contencioso judicial em sede de IBS, de sorte a conformá-las à nova realidade trazida pela reforma tributária, o que pode envolver, inclusive, eventual reorganização judiciária. Então, tem um resto do parágrafo aqui que não é o caso de ler, que reforça mais ainda que eles não sabem o que estão fazendo, mas está dito aqui expressamente que, ó, depois que a gente criou esse órgão, que não é nem federal, nem estadual, nem municipal, e que é tudo e nada ao mesmo tempo, ninguém sabe como é que ele vai ser tratado do ponto de vista processual, tem que mudar tudo aí para ajustar. Mas ninguém sabe ainda como é que isso vai ser mudado. Então, eu pergunto se as alterações que vêm na lei de execução fiscal eventualmente têm a ver com isso. Ah, porque o município, o estado podem executar o IBS, um executa o IBS que seria devido ao outro também, seria uma competência concorrente para executar, a Procuradoria do município pode, a do estado também pode, como a da Fazenda Nacional também pode em relação ao CBS, se a alteração tem a ver com isso, porque se tivesse, pelo menos a desculpa de que tem relação com a reforma estaria atendida. Mas se não, se é só para colocar a execução administrativa, isso aqui não tem nada a ver com reforma tributária de fato. E aí, quanto à execução administrativa, eu queria só lembrar que o Supremo, embora não se possa exigir, aliás, poder se pode, se deve, mas não existe uma expectativa de que isso seja atendido diante do histórico. Coerência do Supremo Tribunal Federal. Mas se ele guardar coerência com seus pronunciamentos anteriores, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou no sentido de que a execução fiscal administrativa no Brasil é inconstitucional. Quando aquela lei que cuidava da averbação pré-executória, né, dizer que quando a Fazenda inscrevia em dívida ativa, a Fazenda Nacional inscrevia em dívida ativa, notificava o contribuinte para pagar em 5 dias. Se ele não pagasse em 5 dias, os seus bens seriam todos tornados indisponíveis. Era uma disposição que até tornava sem utilidade alguma a cautelar fiscal. Nunca seria mais necessário cautelar fiscal, porque sempre que fosse inscrito em dívida ativa e o sujeito não pagasse, tudo que ele tivesse já ia ser bloqueado automaticamente, e então não seria preciso cautelar fiscal. O Supremo declarou esse dispositivo inconstitucional e disse que só com ordem judicial poderia haver a constrição patrimonial. Então, isso, a meu ver, é, sinaliza no sentido de que não pode haver execução administrativa. Talvez a ideia da alçada seja para entrar devagarinho, né? Uhum. Talvez seja o caso, mas de qualquer forma tem esse aspecto que deve ser lembrado. Quanto aos deveres do contribuinte, eu acho interessantíssimo mesmo isso, porque alguém pode perguntar, né? E o contribuinte não tem dever, não? Quer dizer que você não quer que o contribuinte cumpra os deveres, você só vai ter direito? É. Não é essa a ideia. É claro que os contribuintes, na verdade, o direito tributário é um direito tipicamente obrigacional, em que o contribuinte só tem deveres mesmo. Tudo que se estuda no direito tributário é a obrigação tributária, que é do contribuinte ou do responsável tributário. Então, não é que o contribuinte não tenha deveres. O direito tributário basicamente é um direito dos deveres do contribuinte, só cuida disso. 99,9% fala disso. Mas ao cuidar dos deveres,
a contrário, cuida dos direitos, porque quando a gente define o que é escuro, a gente está, a contrário, definindo o que é claro. Quando a gente define onde é o dia, ao contrário, a gente está definindo onde é a noite. Então, se eu digo quais são os deveres, ele tem o direito de não ser obrigado a fazer nada que não sejam aqueles deveres. Agora, o estranho é que um código que cuida dos direitos e que é para defesa, vem falar de deveres. Uhum. E isso revela o ranço de quem redigiu, o ranço presente na redação. Isso é comum quando a gente vai examinar contrato. Quando você vai examinar um contrato que foi feito pelo banco, e foi o jurídico do banco que fez o contrato amarra todos os lados os direitos do banco. E quem contrata o banco, né, a pessoa que pede o financiamento, que pede, enfim, está lá contratando o que quer que seja com aquele banco, só tem obrigações. O direito dele é de pagar e ainda é só esse. Então, a mesma coisa acontece aí. É um projeto de lei que se vê o ranço presente no mínimo, que foi mencionado, e presente Uhum. também nesse capítulo dos deveres. E aí, por último, eu queria só mencionar, quanto à questão das sanções políticas, né, que é um ressuscitamento aí de diversas sanções políticas, em especial da 70, que cuida da interdição de estabelecimento. Uhum. Mas o que me preocupa mais é o fato de o devedor quanto mais, sendo esse inimigo aí, para usar a expressão do Zaffaroni, esse sub-ser que teria menos direitos do que os demais, menos dignidade do que os demais, ter punições de ordem processual. É sempre complicado colocar punições de ordem processual, porque o processo serve exatamente para verificar se a pessoa se encaixa ou não naquela nomenclatura. Então, mesmo se nós dessemos de bandeja que é possível definir o devedor quanto mais, e é possível impor sanções políticas a ele, é possível fazer tudo isso a ele, colocar essas sanções na ordem processual é equivocado, ainda assim seria equivocado, porque o processo é um instrumento que ele tem para mostrar que ele não é um devedor quanto mais. Uhum. Então, se ele é devedor quanto mais, não, mas não pode ir para o CARF, só pode ir para a primeira instância. Mas poderia ser que isso fosse exatamente para mostrar que aquela dívida não existe. Aí isso me lembra, eu saí aqui no meio da reunião para buscar esse livro, que eu comprei na última viagem que eu fiz a Portugal. Tá disponível na internet, a gente pode encontrar com muita facilidade. Eu só comprei pelo fetiche do objeto, que inclusive está com a ortografia da época, e eu quis ter o livro, este objeto livro, não só o conteúdo dele que a gente acha na internet, que é das ordenações manuelinas. São as ordenações do reino, editadas por Sua Majestade em 2 de setembro de 1786, coleção da legislação antiga e moderna do Reino de Portugal. E aí aqui a gente acha uma disposição muito interessante na parte do processo. E ele falava, o doutor Schubert falava que lembra dos tempos antigos, aqueles processos inquisitoriais, etc. Eu me lembrei e fui lá buscar o livro, que fala da jurisdição que é dada aos capitães dos lugares da África. Então, Portugal já tinha diversas colônias espalhadas pelo mundo, muitas delas na África. E aí o rei não podia estar na África mandando lá e desmandando em todo mundo, ele delegava os poderes para os capitães da África. E é daqui que vem a ideia do efeito devolutivo, porque ele delegava para os capitães o poder de reinar naquelas regiões. Se as pessoas estivessem insatisfeitas com o que o capitão fazia, elas poderiam recorrer ao rei e o recurso devolvia a ele o poder que ele tinha passado para o capitão. Era uma explicação que eu nunca entendia como é que o recurso tinha efeito devolutivo se a jurisdição não tinha começado no tribunal. E os professores de processo, não, mas é assim, decora e pronto. Mas está aqui a explicação. E aí está dito, nos casos onde couber pena de morte ou cortamento de membro, darão geralmente apelação ou agravo para nós. E isso quem está escrevendo é o próprio rei, né? Darão geralmente apelação ou agravo para nós, salvo somente nesses casos que se seguem, convém a saber: traição, sodomia, furto, roubo de navio. Então, nesses casos, não cabia recurso. Mas a pessoa poderia querer, sem entrar aqui no mérito, inclusive no mês do orgulho LGBT, seria apropriado fazê-lo, mas sem entrar no mérito de se deveria ser punido ou não a sodomia, mas a pessoa poderia querer recorrer exatamente para dizer que não incorria naquelas Uhum. condutas que eram imputadas a ela. E é exatamente o que acontece aqui. Se o contribuinte for um devedor, quanto mais, não cabe recurso para o CARF. Vai ter que ficar só lá com os capitães da África
que são as DRJs. Então, é um aspecto que nos relembra que a história é cíclica e às vezes a gente dá um passo para frente, dois para trás, e dois para frente, um para trás, e é importante esse tipo de debate para que isso não aconteça. E o outro ponto que me chamou muita atenção é o fato de o sujeito ser devedor quanto mais sem fraude e não poder requerer recuperação judicial. Uhum. É como se dissesse assim, tá com muitas dívidas, mas não pode se socorrer do instrumento que a ordem jurídica oferece exatamente para quem está nessa situação. É como a dizer, só pode entrar na emergência do hospital quem não está com nenhum ferimento. Se tiver, não pode, porque ferido não pode entrar na emergência do hospital. Ou doente gravemente não pode entrar na emergência do hospital. E, finalmente, o 212. O 212 é muito interessante, essa remissão, que é mais ou menos como se agora o governo do estado estivesse preocupado com as chacinas, a chacina de Viçosa, a chacina do Barroso, as facções brigando e tal. Aí aparece alguém com uma ideia brilhante. É só a gente fazer uma lei, ainda por cima estadual, dizendo: fica obrigado o cumprimento do Código Penal no território do Ceará. Pronto, aí resolveu o problema da violência, o pessoal agora vai cumprir o Código Penal, ninguém vai mais cometer crime. Como é que não tiveram essa ideia antes? Não é? Era só fazer isso que estava tudo resolvido. Mas eu deixo aqui abertos os debates, deixo franqueada a palavra para quem mais queira fazer uso dela, tanto presencialmente como aqui no Zoom. Já vou deixar até aberta a caixinha aqui do chat para. Pode ser que alguém até já tenha falado e eu não tenha. Não falou. Mas ficam aqui abertos os É, debates. Hugo, Diga, doutor. diante da sua provocação com relação à lei de execução fiscal, esse projeto, ele é de 22, então ele é até anterior à aprovação da emenda constitucional, e ele não trata em nenhum momento de nada, nada, absolutamente nada que diga respeito a IBS, CBS, IS, nada da reforma. Então, a execução fiscal é mudada porque é mudada. Mudada, inclusive, para alterar algumas coisas. Por exemplo, chama assim, normas gerais aplicadas à recuperação do crédito tributário. Então, passa a ser uma recuperação do crédito, como se esse crédito realmente precisasse ser recuperado, até temperando um pouco o termo cobrança. Aí depois vem várias outras novidades, e aí vem as mudanças que são feitas na Lei 6.830, que nenhuma delas diz respeito à competência, nenhuma delas diz respeito ao comitê gestor, nenhuma delas diz respeito a nenhum cuidado, nenhuma preocupação, até porque são anteriores. Mas estavam lá. É possível que tudo seja aglutinado num projeto que também está lá de processo administrativo, processo judicial, para adaptar a reforma. Ok, pode até vir falando disso, mas não é o caso das regras previstas no Código de Defesa do Contribuinte. O Código de Defesa do Contribuinte não tratava desse assunto. Talvez tenha sido por isso que o relator achou por bem separar em projetos separados, em projetos distintos, o que era de processo de cobrança da execução fiscal, o que era de alteração do CTN, o que era propriamente de defesa do contribuinte. A pena que, para a parte que ele considerou importante como defesa do contribuinte, ficaram apenas os princípios gerais, muito bonitos todos eles, inclusive aquele que diz que o contribuinte não pode ser obrigado a pagar tributo que não esteja previsto na lei, e o devedor quanto mais. O Código de Defesa do Contribuinte foi resumido a isso, só a isso. E é por isso que a gente fica com aquela ideia de será? Será que os parlamentares estão percebendo a importância que é o parlamento, a importância que é a legislação, o limite que essa legislação impõe ao executivo? Ou abrir da maneira que estão abrindo, a pretexto de punir os maus contribuintes, vale a pena? É o caminho? Seria esse realmente o caminho? E aí a gente pensa nas idas e vindas que a legislação está enfrentando hoje, né? Aí vem mudanças na lei penal, que fala, inclusive, da volta a criminalizar o aborto pela vítima de estupro, estabelecendo a questão temporal que não tinha antes, e depois tem aquela história da denúncia, ou melhor, da delação premiada, pode
é válida a delação premiada se o réu, o delator, estiver na cadeia, preso ou não é, pode, não pode. Começa a se mudar, a lei vai e volta, e agora tem essa questão tributária. Ah, é uma percepção minha, mas às vezes eu fico pensando se é só minha, é de que o contribuinte, quando ele é apontado como sonegador, mal pagador de tributos, ele realmente deixa de ser pessoa. Ele deixa de ser pessoa, passa a ser algo terrível, que tem que ser eliminado. A própria imprensa, ao abordar esses assuntos, eu, uma vez conversando com um jornalista, diz: olha, quando eu vejo uma matéria tratando de uma chacina, vocês tenham cuidado de colocar os suspeitos da chacina, aqueles tal. Mas quando você vai falar de uma matéria que uma empresa foi cobrada pela Receita Federal, é um devedor que não paga, tem que pagar, quer pegar a empresa. Não dá nem a chance dela ser suspeita da dívida. Será que ela está devendo mesmo? Para chamar de sonegador, que pode ser só inadimplência. Exatamente. Então, assim, será que é o tratamento equilibrado? Então, a ideia eu acho que ela é da gente refletir, né? Refletir. O poder do Estado sobre o cidadão é exercido através de vários instrumentos, o que vem mais, a primeira lembrança nossa é o direito penal. O Estado pode cercear sua liberdade de maneira efetiva, mas também o tributário, ele pode cercear o seu patrimônio, ele pode ir lá e tirar um pedaço do patrimônio para ele. E é por isso que a lei limita esse poder, é por isso que ele, como a expressão que o Zaffaroni usou, eu acho que ela ilustra muito bem isso, é um poder que está encapsulado. O Estado de Direito é uma cápsula que protege, encapsulando o poder. Se essa cápsula começa a vazar, o poder extravasa e volta a ser absoluto, volta a ser autoritário. Então, nós não podemos permitir furos, não podemos permitir rachaduras nesses diques de contenção. Esses diques de contenção têm que ser respeitados, afinal de contas, são eles que garantem a nossa liberdade. Diante de um apetite normalmente insaciável por mais recursos, o poder público tende a abusar, tende a extrapolar esses limites. Nós temos que fazer com que eles tenham validade, fazer com que eles sejam efetivos, que eles tenham efeito. E a maneira que nós encontramos é conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso, vamos discutir, vamos ver se o nosso parlamento nos ouve. De vez em quando falam em lobbies. Ah, porque é o lobby disso, o lobby do fulano, o lobby do cicrano. Não é, aqui seria o lobby da cidadania, seria o lobby da proteção ao cidadão como pessoa, para que ele não seja tratado como alguém indigno, alguém que não mereça a proteção do Estado de Direito. O Estado de Direito é para todos. Bom, mais alguma pergunta? Doutor Pardo, Marinho, Bom dia a todos. Parabenizar pela escolha do tema e pela apresentação do tema, que realmente é um tema bastante preocupante. Na verdade, eu não queria fazer pergunta alguma, só fazer alguns comentários no intuito até de instigar o debate. É de se lamentar, né? É de se lamentar porque, vejamos, me corrijam se eu estiver errado. Imagina-se, por exemplo, em 2005, quando eu colei grau em Direito, o tema do meu TCC, da minha monografia, era a necessidade da edição de um Código de Defesa e Proteção do Contribuinte Brasileiro. Essa era a minha monografia em 2005, inspirado no CDC de 1990. Lá, por exemplo, eu idealizei, imaginei até a possibilidade de que um tributo indevidamente pago por insistência do fisco, fosse devolvido em dobro nos moldes do CDC. Uhum. A questão da inversão do ônus da prova, já que o contribuinte é a parte hipossuficiente.
Contribuinte é a parte hipossuficiente. Então, quando você vai trazer um Código de Defesa e Proteção do contribuinte, você tem que reconhecer logo no preâmbulo, logo no artigo 1º, que o contribuinte é a parte hipossuficiente. E pelo que foi dito aí, quem é hipossuficiente é o fisco, Isso. que precisa rotular os outros de contumaz e ainda especificar o que seria essa contumácia, e ainda especifica mal feitamente, né? Vamos dizer assim, de maneira subjetiva. Então é de se lamentar, porque você tem uma propositura legislativa onde se tem a oportunidade, por exemplo, de dizer o que é multa confiscatória e não foi feita. Tipo, qualquer multa que ultrapasse 50% do valor principal do tributo representa confisco. E não foi feita. Não foi feito nada disso. Me corrijam se eu estiver errado. Você tem um código onde poderia perfeitamente dizer que dolo e fraude não se presume. Cabe ao fisco demonstrar documentalmente, cabalmente, essa presunção de fraude, essa presunção de dolo. E não está lá. Você tem um código onde se poderia, por exemplo, positivar, ainda que a gente saiba que se fosse desnecessário, mas positivar situações que a jurisprudência já consolidou como sanção política, positiva. É vedada ao fisco, para cancelar a CNPJ, proibir a emissão de nota fiscal, cancelar por débito, enfim, as sanções políticas que a gente conhece. Que é apreender mercadoria. Ah, mas isso aí está tudo em súmula. Sim, não tem nada não, positiva. A reforma tributária, na parte das imunidades, positivou a jurisprudência que já dizia o que era imune. Né? A não ser a história das embarcações e das aeronaves, né? Que aí foi o efeito de o mecanismo de superação de jurisprudência, embora que mal feita, porque se tiver finalidade comercial, fica imune da mesma forma. Então, assim, é de se lamentar. O que eu percebi foi que a lei 9784/99, que é a lei que trata do processo administrativo como um todo no âmbito federal, ela traz muito mais proteção ao administrado do que esse código aí. Por exemplo, tem um artigo lá dessa lei, 9784/99, que diz que são deveres da administração pública agir de boa fé, a boa fé e agir com razoabilidade e proporcionalidade. Tem um dispositivo lá que traz uma série de deveres para a administração pública. E aí só tem dever para o contribuinte. Então é de se lamentar. É de se lamentar profundamente quando se pensa que a coisa vai melhorar e vem, com perdão da expressão, uma bomba dessa, porque isso é uma bomba. Não tem outra palavra para dar para isso. Né? Um código que deveria assumir um propósito de, no mínimo, se espelhar no CDC, não. É um código que faz o quê? Código de Proteção e Defesa do Fisco. Pode alterar o nome aí, porque é Código de Proteção e Defesa do Fisco, que é a parte hipersuficiente e não hipossuficiente na relação tributária. Eram só essas observações, não é nenhuma indagação, era só esses comentários, um sentimento que se coloca de a perda absoluta de uma oportunidade de se fazer realmente um código de defesa do contribuinte e não um troço desse aí, que eu não posso nem chamar de código, né? Um troço desse aí. Muito obrigado. Pado, a sua colocação é, é oportuna, até porque permite que a gente faça uma colocação específica sobre o CNPJ. Com relação ao processo, o Hugo II já colocou muito bem, com muita propriedade, que quando se trata de um processo de exceção, um processo específico, já tem alguma coisa errada. Por que esse tem que ser um processo diferente dos outros? Por que não é um processo comum para todo mundo? O processo está lá, já está previsto na lei. Qualquer contribuinte que tiver algum litígio com o fisco já tem a regra posta. Não, mas por quanto mais é diferente. Quanto mais vai ser esse processo aqui. É um processo de exceção que isso, por si só o fato dele existir, já mereceria toda a nossa atenção, tá? Qualquer que fosse o regramento dele. E com relação ao CNPJ, eu às vezes fico pensando assim, caçar CNPJ, como caçar o CNPJ? Ah, você pode caçar qualquer coisa, pode. Se o CNPJ tivesse a medida que ele deveria ter, se o CNPJ tivesse a medida
que ele foi, que ele foi concebido, não tinha problema nenhum, podia caçar o CNPJ que fosse, o contribuinte já está errando mesmo, ele vai continuar errando sem CNPJ. O problema de caçar o CNPJ é que o CNPJ se transformou num certidão de nascimento. O CNPJ se transformou num atestado de regularidade. O CNPJ se transformou em algo essencial para que eu exista. Um atestado de cidadania, do mesmo jeito do CPF. Inclusive, recentemente, o CPF foi incorporado, a legislação trouxe o CPF para ser o único número identificador de qualquer brasileiro, território nacional. Então, se o CPF está sendo considerado como meu número de identificador como brasileiro em território nacional, como é que vai caçar o CPF? Então, deixa de ser brasileiro, deixa de existir. Eu morri, porque tiraram meu CPF. O CNPJ é a mesma coisa. Então, tirar o CNPJ, você não está simplesmente dizendo que ele não tem mais cadastro na Fazenda, não. Se fosse isso, o contribuinte, o mal contribuinte, estava nem aí. Tira o meu cadastro da Fazenda, não quero cadastro da Fazenda, não. Agora, na medida da dimensão que ele ganhou, que ele não pode fazer transação nenhuma, ele não é nem reconhecido por ninguém, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer relação. Primeiro, qual é o seu CNPJ? Passou a ser um número de identificação confiável, muito mais confiável do que o número de identificação policial. Tanto é mais confiável que o CPF ficou no lugar do antigo RG. Ninguém apresenta mais certidão de casamento, nem de nascimento, nem RG, nem nada. Agora é só o CPF resolve. O CNPJ está na mesma categoria. É por isso que ele faz falta, e é por isso que ele está sendo ameaçado de ser cassado. Porque se fosse um registro como outro qualquer, quem é que vai dizer, não, eu vou caçar a tua matrícula do INSS? O cara não tá nem aí, caça minha matrícula do INSS, não tem problema não. Eu não preciso dela para existir. Ah, mas você não vai poder ter empregado, mas empregado tudo sem carteira mesmo. Não precisa de matrícula do INSS para nada. Mas ninguém vai querer caçar a matrícula do INSS, vai querer caçar o CNPJ, porque o CNPJ virou um número de identificação. O CNPJ virou um elemento essencial para que eu exista, para que eu seja aceito pelo mercado, para que eu possa transacionar. Então é por isso que ele é caçado. E é por isso que ele não pode ser caçado. Não pode. O CNPJ extrapolou a medida original. O CNPJ deixou de ser um mero cadastro. Ele não pode mais ser tirado. Ele agora é um elemento identificador, um elemento. E aí, mas não pode? Pode. No dia que o fisco chegar e dizer: cadê o endereço, rua tal? Esse número não existe. Então, esse CNPJ diz que é nesse número, não existe, faz aquele processo administrativo de apuração. Então, quando houver um fato que indique que aquela pessoa não existe, ele vai caçar porque aquela pessoa não existe. Mas é uma questão de fato, específica. E não por conta dele não estar pagando. Ele existe, ele está lá. Então vamos punir esse cidadão, essa empresa, ele está aqui. Inclusive, o CNPJ da maneira de eu me identificar, de eu me apresentar. Estou aqui, meu endereço é esse, o meu sócio responsável é esse, o meu cadastro é esse, está aqui. Vem atrás de mim. Aí eu tiro o CNPJ. O fisco inscreve o CNPJ de ofício toda vez que ele vê um comerciante que faz o comércio dele sem registro. Primeira coisa que o fiscal faz é: eu vou abrir um CNPJ de ofício para você. Abre o CNPJ de ofício para ele, para aplicar toda a tributação da pessoa jurídica em cima dele. E aplica a tributação de pessoa jurídica em cima dele. E agora vão tirar o meu CNPJ. Quando o cara faz, quando eu estou irregular, quando eu estou vendendo sem nota, quando eu estou vendendo sem nada, o cara está com um caminhão sem placa, tá ali no meio de uma estrada carroçal, cheio de. Aí chega um fiscal, pega e vai autuar e abre um CNPJ para ele. E já o devedor, quanto mais, que tá todo bonitinho, tem uma placa, tá vendendo as coisas, esse não pode ter CNPJ. Não pode. Então fica uma coisa assim meio confusa, né? Meio merecedora de toda reflexão. Acho que CNPJ realmente não pode ser objeto de sanção. Ele pode ser objeto de verificação cadastral. Então, toda vez que ele tiver em desacordo com o cadastro, tem 2 CNPJ no mesmo endereço, tem que regular, ok, vamos ajustar. Mas punição, ele ser tirado como uma forma de punir, de sanção, eu acho que é absolutamente inadequado e indevido. Mas é isso. Mais alguma colocação? Eu queria só fazer uma observação quanto à colocação do Dr. Pádua, que me pareceu muito feliz a lembrança da própria razão de ser de um código de defesa. Não, então, quando a gente tem uma legislação para tratar da criança e do adolescente, quando tem uma legislação para tratar das florestas, Código Florestal, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí tem lá o Estatuto do Idoso, tem o Código de Defesa do Consumidor. Essas leis pressupõem
que esses grupos são considerados hipossuficientes, vulneráveis, dignos de uma proteção especial, e é por isso que tem uma lei para isso, não é? Que é o tema daquele livro do James Marins, Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte, que o James Marins escreveu quando ele ficou revoltado, quando o CPC foi reformado em 2006, e até então todas as reformas que o CPC sofria foram primeiro reformas no processo de conhecimento, depois reformas no processo cautelar. Ambas, ou ambos, o processo de conhecimento e o processo cautelar, processos majoritariamente no processo tributário, usados pelo contribuinte. É o contribuinte que move uma ação declaratória, anulatória, de repetição do indébito, contra a Fazenda, e nunca o contrário. A Fazenda não entra com ação de conhecimento contra o contribuinte, ela faz o lançamento na via administrativa, declarando, constituindo e condenando o que ela acha que deve. Quando a reforma aconteceu nesses processos, o mantra que se alegava, tanto nos setores fiscais das procuradorias, como até em alguns setores da jurisprudência, era de que as reformas não se aplicavam à fazenda pública. Não, tudo era antecipado, assim que surgiu. Não, não se aplica para a fazenda pública. Não sei o quê, não se aplica, não se aplica para a fazenda pública. Quando a onda reformatória ou reformadora chegou no processo de execução, com a Lei 11.382 de 2006, aí se colocou a questão: a execução vai ser regida por essa lei ou pela lei de execução fiscal? Aí o fisco saiu com aquele célebre parecer: não, a execução fiscal é para proteger a fazenda porque ela é a parte hipossuficiente. Assim como tem o índio, ou indígena, né? Hoje não pode mais chamar índio. Tem o indígena, tem o idoso, tem a criança, tem o, a pessoa com deficiência, o consumidor. Aí tem também a fazenda, que é a parte fraca. Como a fazenda é a parte fraca, tem que se aplicar a lei mais benéfica para ela, ou a execução fiscal ou o CPC, o que for mais benéfico aplica. Era o que dizia o parecer. Algêmes Mares indignou-se e escreveu o livro Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte. Então, se fosse por essa premissa, era para ter o Código de Defesa do Fisco e não de Defesa do Contribuinte, como o Pado disse. Se tem o Código de Defesa do Contribuinte, o conteúdo não podia ser esse. Não podia ser para proteger a fazenda pobrezinha do hipossuficiente malvadão que destrói tudo. E detalhe que o Supremo, inclusive, já contrariando as vozes mais autorizadas dentro do direito penal, penal econômico, penal tributário, o Supremo considerou que o mero não pagamento de ICMS é crime, caracterizado lá pelo artigo 2º da Lei 8.137, porque seria um devedor quanto mais. E o próprio Supremo não definiu o que é devedor quanto mais. Não. Mas já deixou a porta aberta aí para esse direito penal do inimigo. Mas então, vamos ver se temos mais algum outro questionamento, alguma outra nem no Zoom. Então, caso não haja nenhuma outra observação, nenhum outro questionamento, acho que podemos nos encaminhar para o encerramento da nossa reunião, já que mesmo entre os online ou entre os presentes não há mais inscritos para fazer uso da palavra. Eu só mais uma vez destaco a importância de se fazer, como o doutor Schubert mencionou, contato com os parlamentares. Muitos são acessíveis, muitos respondem às mensagens, aos assessores, aos endereços eletrônicos. Quando uma frase que o professor Hugo Machado Pai gostava muito de repetir: se ele receber uma mensagem, duas mensagens, eles não vão nem ler, vão jogar na cesta do lixo. Mas se eles receberem 10, 20, 30, eles vão começar a se preocupar com a próxima eleição e aí vão dar ouvidos àquelas mensagens, e, se for o caso, fazer alguma coisa em face desses projetos. Então é importante que isso seja debatido, que isso seja questionado e cada um faça o seu papel aí no exercício da cidadania. Eu deixo mais uma vez o convite para que se participe da próxima reunião do Instituto, sempre a última terça-feira de cada mês, às 9h30, aqui fisicamente, presencialmente, ou no Zoom, no link que é disponibilizado para esse fim. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Destaco que, fazendo agora a parte de avisos e comunicados, que está
aberto o concurso de monografias, professor Hugo de Brito Machado. As informações estão tanto no site como no Instagram do I7. Há tanto a categoria profissional como a categoria estudante, com premiação, tanto premiação em dinheiro como premiação em livros e com a possibilidade de publicação das monografias que forem vencedoras do concurso de monografias. E neste primeiro ano, que o concurso tem a pretensão de ser anual, neste primeiro ano o tema é a responsabilidade pessoal do agente público, que era um tema muito caro ao homenageado, que dá nome ao concurso, ao professor Hugo. Ele entendia que responsabilizar pessoalmente, para não ficar só no uma lei mandando cumprir a outra lei. Uhum. O direito para se fazer efetivo, em algumas situações, ele reclama a aplicação de sanções. Sanções que funcionem, sanções que causem incômodo em quem tem poder de não fazer o que se não quer, o que se quer que não seja feito, né? Poder de não fazer a conduta que é indesejada. Então, se é a autoridade que incorre na arbitrariedade, a autoridade vai querer não incorrer na arbitrariedade quando sair do bolso dela a respectiva indenização, ou pelo menos ela tiver o trabalho de se defender no processo correspondente. Há uma série de controvérsias em torno disso. O Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões, algumas acolhendo, outras não. Então, é um tema que merece uma reflexão, uma análise. O concurso tem, inclusive, a indicação do tema e dos pontos que podem ser percorridos nas monografias. Fica aqui feito esse registro do concurso. Eu declaro encerrado, mas não sem antes passar a palavra para o doutor Schubert, para caso queira, faça aí as considerações finais. Na verdade, o assunto já foi debatido, nós já conversamos muito sobre tudo isso. Fica esse apelo que o segundo repetiu e reforçou agora do contato com os nossos parlamentares, e para lembrar que muitas vezes aquela medida dura, aquela medida de imposição, naquele primeiro momento, pode até se mostrar simpática, porque aquele que está sendo perseguido é alguém que a gente realmente entende que não está fazendo o correto. Mas às vezes somos nós que estamos ali. Somos nós que estamos lá. O exemplo que eu dei há pouco, a alteração legislativa que falava sobre a delação premiada, ela era um projeto do PT para tentar conter as delações premiadas na época do mensalão. E quem foi usar agora foi o Bolsonaro, porque ele estava com um problema aí de uma delação contra ele e tudo, e o cara estava preso, ele quer aplicar, e vem a discussão retroage, não retroage, aquela coisa toda. Então, assim, as coisas mudam, e mudam muitas vezes de forma radical. O que nós temos que pensar é que não nos protege aquela ideia de que o poder está sendo exercido com força contra aquele que a gente acha que está errado. Vai ser fácil a gente estar naquela situação, basta que mude um pouquinho a circunstância. Quem está naquela situação somos nós. Então, aquela ideia de que eu queria punir alguém sem dar muita chance de defesa para ele, vai terminar sobrando para a gente. Então, a ideia é, nós devemos proteger a todos, porque estamos também nos protegendo. Então, o arbítrio estatal, ele tem que ser contido sempre. E isso não é algo que está sendo dito agora, é algo que a história ensina. História ensina. E todo aquele que lida com isso, que examina o assunto e que tem um cuidado de ver como era no passado, vai perceber a importância dessa evolução. A gente não pode agora, como o relator da medida disse, porque estamos agora no momento de cooperação. Porque estamos no momento de cooperação, todo mundo tem que cooperar, então agora eu tenho que pegar quem não coopera. Muda só o nome. É quem não reza pela minha cartilha. É quem não faz as coisas que eu acho certo. Essa cooperação, o que é cooperar? Então, assim, a ideia é estar sempre preparado para resistir. E aqui, lembrando mais uma vez, meu pai, Hugo Machado, que é o nosso espaço de liberdade, é o espaço que a gente tem para falar, para protestar, para alertar, e esperando que isso de alguma maneira tenha algum reflexo, alguma repercussão, e que mais pessoas atentem para o problema e, como o segundo também já colocou, façam contato com o seu senador, né? Os senadores estão aí, e que uma ideia, olha, tem esse projeto lá, quanto maior o número de contatos, com certeza, maior vai ser a atenção dada ao caso, tá? Então é isso, o segundo já encerrou a reunião, então nós agora encerramos também, agradecendo a todos, né, que estão presentes, que estão conosco conectados,
e renovando o convite para a próxima última terça-feira, que agora do mês de julho, onde mais uma vez ocorrerá o nosso encontro e que esperamos a presença de todos. Muito obrigado.